Às vezes eu como catequista, né, às vezes nós estamos lá dando um encontro, falando sobre a igreja, e a gente vê as pessoas lá, alguns falando que tem muitos parentes que não estão na igreja, alguns, né? Quando a gente fala assim, não, toda a minha família está na igreja, meus filhos, meus pais, né? É uma graça muito grande quando a gente ouve isso, mas tem alguns casos em que isso não acontece. E às vezes os argumentos são os argumentos são os mais diversos daqueles que não querem ir para a igreja. Eu posso rezar na minha casa, não preciso ir para a igreja para rezar. Enfim, vários outros argumentos. E aí fica a pergunta, a igreja é importante para a nossa salvação? Qual seria a importância da igreja para nós que caminhamos neste mundo, para nós que somos cristãos? Eu vou então olhar pelo lado daquele que exatamente cabe à própria igreja de destacar que é exatamente a história de Deus com seu povo através da igreja. Nós precisamos entender que próprio Jesus, quando num certo momento menciona a vontade dele de constituir, de criar a igreja, foi um momento também com Pedro, né? Sim. Ele fala que ele vai construir a igreja dele. Então, primeira questão que nós precisamos aqui apontar que a igreja foi criada como obra do próprio Jesus Cristo. Ele quis a igreja e ele é o dono da igreja. Sim. Isso é a primeira parte, né, mais importante. Segunda, ele criando a igreja deu para ela a missão que ela tem que cumprir neste mundo. Né? Qual é a missão da igreja? Ajudar na nossa relação com o próprio Deus. Ajudar através daquilo que próprio Deus entrega à igreja para que ela administre. E nós temos aqui uma dimensão, né, do ensinamento, ou seja, a palavra de Deus e a interpretação dessa palavra, né, está confiada à igreja. Né? Os livros, vou aqui falar, conversamos sobre Jesus, então vamos falar mais focando no Novo Testamento. Antigo Testamento, claro, faz parte da história, mas o que nos mais interessa como participantes da Igreja Católica é o Novo Testamento. Sim. O Novo Testamento ele não surge do nada. Nem é próprio Jesus que sentou lá na hora livre e começou a escrever exatamente alguns versos, né? Foram primeiro os apóstolos que ouviram a palavra de Jesus e depois, por alguns motivos, começaram exatamente a escrever aquilo que eles ouviram de Jesus. Com isso, começa o ensinamento baseado naquela palavra que é fruto do ensinamento, mas que precisa exatamente se transformar num ensinamento também. Ou seja, Jesus fala, os apóstolos anotam, e depois dessa anotação tem que servir para que ela seja explicada num sentido igual como ela foi exatamente proferida por próprio Jesus. Assim, nós entendemos que a igreja, a partir dos apóstolos, ela cuida dessa parte exatamente de receber o ensinamento de Deus, depois transformar ele nos outros ensinamentos que nós chamamos de magistério da igreja. Então, esta é a parte que a igreja ensina. E ainda tem a parte da graça de Deus. A igreja possui os sacramentos que ela distribui. Fazem parte da igreja. São todos nós, mas exatamente pela igreja hierárquica, em parte de alguns sacramentos, outros é uma coisa que o próprio crente, né, católico pode também vivenciar, como o sacramento do matrimônio, por exemplo, né? Naquele momento é um dom dado para a igreja, para que a igreja também distribua isso para os seus fiéis.
tudo, tanto o ensinamento como a graça, são necessárias para a nossa história da salvação. Ou seja, para a nossa caminhada rumo ao céu, precisamos ter o apoio da palavra e dos sacramentos. Quem se ausenta disso, quem disse que ele não precisa ensinamento da igreja porque abre a Bíblia, já está errando porque primeiro essa Bíblia, como falei, ela é dada por Deus através da igreja. Primeiro passo, né? Segundo, ele pode errar interpretando a palavra de Deus de uma maneira inoportuna, né? Puxando talvez às vezes próprios conceitos para interpretar a palavra de Deus, né? Interpretar às vezes como ele quer. Exatamente. Da forma que ele quiser. E por outro lado, não existe outra maneira de receber algumas graças necessárias na caminhada da nossa salvação que podemos só receber pelos sacramentos. Quem não recebe sacramentos está se também ausentando de uma ação que está acontecendo, a ação de Deus em prol de todos nós. Então, para resumir, nós, sem exatamente a igreja, estamos nos colocando na condição dos seres pobres, muito mais pobres do que já somos pela nossa natureza humana. E num programa passado, nós até falamos sobre a questão da salvação ser individual, né? Nós falamos em vários outros programas. Então, apesar da salvação ser individual, o ser humano ele não pode ser cristão sozinho. E não pode ser cristão de forma isolada. Porque às vezes aquela pessoa, não vou à igreja, eu pego, como o senhor mesmo falou, eu pego a Bíblia, interpreto, peço a ajuda do Espírito Santo em casa, rezo em casa. Ele pode ser cristão sozinho nesse caso? Ele pode escolher de ser, só que neste momento ele, como falei antes, ele primeiro está se afastando daquilo que está à disposição dele. Com isso podemos usar exemplo. Começa a passar fome de uma coisa que não precisará fama, porque ele vai sentir a falta daquilo que, participando na igreja, nós recebemos. Além, obviamente, da própria convivência que nós entendemos faz parte daquilo que nós somos, nossa convivência como irmãos. Duas coisas que eu quero apontar aqui. Primeira, Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. Nós somos criados não para sermos ilhas isoladas. Nós somos criados para uma comunidade. Isso faz parte da nossa identidade como ser humano. Eu não fui criado para viver sozinho, existir sozinho. Eu fui criado para uma relação com Deus e com o próximo. Então, Jesus fala isso, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Exatamente. Os 10 mandamentos também são 3 relacionados a Deus, os outros isso 7 mesmo. Relacionados com o homem, com o próximo. Por isso nós precisamos entender aqui a vontade de Deus. Por outro lado, quando Jesus está falando, ensinando para nós a oração, qual oração está nos ensinando? Pai nosso. Pai nosso. Pai nosso. Não é Pai meu. Não é Pai meu, né? Pai nosso. Ou seja, reconhecemos que temos um só Pai que está no céu. Por isso, nós precisamos dos outros nessa nossa relação correta com Deus e correta com o nosso próximo, né? Então, aqui essa dimensão é muitíssimo importante e claro, eu acredito que também neste momento eu posso inverter essa pergunta. Inverter quer dizer agora dirigir a vocês. A igreja é importante na vida, por exemplo, familiar, a vida matrimonial. Marcelo, fale para mim. O que você acha? Você participa na paróquia lá, teu marido participa, teus filhos participam, mas primeiro fale um pouco exatamente sua experiência como casada com Marcos, ou seja, um casal que vive também a vida da igreja. Isso é importante? Sim, é bastante importante. Eu e Marcos, nós nos conhecemos desde crianças, né?
E nós nos casamos muito jovens, nós temos 25 anos de casados. E a presença do Marcos é muito importante na minha vida. O Marcos me ajuda a caminhar para o céu. Porque às vezes eu estou desanimada, ele vai lá e me anima. Às vezes é ele que está mais para baixo, desanimado, eu vou lá e ajudo na caminhada também. E a gente tem vida, a gente participa dentro, a gente participa em comunidade, né? Nossas filhas, como eu já falei, uma é coroinha, ela também ela ajuda também na catequese. O Marcos é ministro da Eucaristia, ele faz parte também do grupo da iniciação cristã dentro da paróquia. A Júlia é do Ministério de Música. E eu ajudo também dentro, né? Junto na família e tudo, ajudando, sempre incentivando eles a irem. Eu ajudo também no ICJA. E há pouco tempo eu fui convidada também para a ministra da Eucaristia, né? Então, assim, nós participamos, nós estamos na comunidade, nós participamos, isso é muito importante. Sim, sim. Né? A gente participa da capela, né, da paróquia, e só que a iniciação cristã é na paróquia, na matriz, né, na verdade. Então, às vezes eu falo até para ele, mesmo participando da capela, é tão importante quando a gente vem na matriz, porque nós conhecemos e convivemos com outras pessoas que também fazem parte daquela área paroquial nossa, né? E é muito importante a vivência de troca também, né? Dentro da comunidade. Isso. E conversar com pessoas que acreditam, né, na mesma coisa que você, vivem a mesma fé que você. Sim. Isso é muito importante para a gente levar para dentro de casa também, sempre muito importante para os nossos filhos, né? A família, o pai e a mãe estarem dentro da igreja também. É exemplo para os filhos, né? Às vezes, eu vou botar meu filho para fazer a catequese, ele faz a catequese, a gente tira, mas eu não preciso ir, o meu filho já está lá. Sim. Não, é muito importante que eles vejam que a família está lá dentro da igreja também, que a família está lá participando também. Isso. Não, eu acredito que aquilo que você apontou é muito importante, este envolvimento com a comunidade, né? De estar juntos, né? Mas você pode apontar que aquilo que a igreja oferece, estou falando aquilo que eu comentei antes, né? Do ensinamento, do conhecimento a respeito de Deus, conhecimento o que Ele espera de nós, aqui nos convida. E, por outro lado, os sacramentos. Você vê que disso vem uma força para a sua vida pessoal e sua vida matrimonial? O tempo todo. O tempo todo. É muito importante essa vivência. Não tem como. Eu não vejo a minha vida sem a minha igreja, sem a minha comunidade. Sim. E você, Carol, você viveu praticamente, então eu entendo, desde pequeninha já na igreja, né? Desde novinha. Desde novinha, né? Tá bem velha você agora. Não, muito velha, novinha, muito né? velha. Mas você já era mais novinha, né? Mais novinha. Exatamente. Mais novinha. Então você percebe, né, que naquilo que hoje você pode dizer como uma jovem, essa participação na igreja teve sua importância, Com né? certeza. Ter estado na igreja desde novinha, né? Ter tido a criação que meus pais me deram e me botaram no caminho certo, foi muito importante, porque às vezes as pessoas não têm isso e conseguem chegar à igreja. Sim. E tem gente que não tem isso e não consegue. Isso mesmo. Então, foi muito importante. Sim, sim. Agora, agora eu te pedir, fala uma coisa para os jovens ouvintes da Rádio Catedral, né? Por que vale a pena procurar a igreja? Como nós aqui falamos, como o Marcos apontou, que às vezes a pessoa pensa, eu posso viver a minha vida apenas como uma coisa particular, não participando na igreja, tendo assim minha reza, como às vezes dizem, acreditando nas coisas, né? O que você falaria para seus colegas na mesma idade, né, jovens também? Por que vale a pena procurar a igreja? Eu acho que se você busca a santidade, ter uma convivência com pessoas que têm os mesmos princípios e o mesmo pensamento torna muito mais fácil a caminhada. Muito bom, muito bom. Marcos, você escutou a sua esposa, a sua filha, e você também faz parte dessa família. O que você poderia exatamente dizer sobre o benefício de estar na igreja, participar nela, benefício para a sua vida matrimonial, para a sua vida familiar? O benefício é que durante
nos relacionamentos que nós temos com nossos irmãos, a gente aprende a ser humilde, a gente aprende a ser solidário, a gente consegue ajudar o próximo, consegue ser ajudado. Imagina o cristão sozinho que não consegue amar o próximo porque não tem um próximo, né? Sim. E como é que ele vai fazer? Eu sou cristão, eu me basto. Não, como é que você vai amar o próximo? Como é que você vai ajudar o próximo? Como é que você vai ser ajudado, né? E, obviamente, na igreja a gente recebe a confissão, que é uma maravilha, né? Porque, lógico, a gente recebe o batismo, o sacramento de iniciação, tem outros sacramentos, como o da unção dos enfermos, mas, assim, os que a gente mais constantemente recebe, né? O da confissão, o da Santa Missa, estar em comunidade, nos entregar junto a Jesus no sacrifício da cruz e pedir pelo próximo, na maior oração que existe, que é a Santa Missa, só tem preciosidade, realmente é um tesouro estar na igreja. É um presente de Deus, privilégio. Graças a Deus, então, desejamos a todos os ouvintes da Rádio Catedral que ainda talvez pensavam até hoje que podem viver longe da igreja e que isso não é nenhum problema. E eu, junto com esta família Rocha, quero dizer, procurem a igreja, tem muitos tesouros bons que esperam todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.